bem-vinda, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para nossa aula de recuperação, primeira série. Vamos trabalhar a parte de conjuntos, a parte de progressão aritmética, progressão geométrica, ok? Através do quê? Da nossa lista de exercícios, né? Disponível para vocês no nosso Google Sala de Aula. Então vamos lá, vamos dar uma relembrada, né? A primeira coisa que a gente começou a trabalhar neste ano foram os conjuntos. Então a gente teve a ideia da pertinência, a gente teve a ideia do que eram os elementos de um conjunto, a quantidade de subconjuntos que um conjunto poderia ter, as operações união e interseção de conjuntos, diferença e complementar, beleza? Através dos exercícios a gente vai retomando isso aqui. Então a primeira coisa que a gente viu quando a gente trabalhou em conjuntos, eu apresentei algumas maneiras, né, que o conjunto era formado e apresentado. Podia ser na forma tabular, na forma de diagramas, e aí a gente geralmente utiliza na forma de diagramas, concordam? Vocês gostam muito de trabalhar na forma de diagramas. Mas a gente também tem a forma tabularzinha, bonitinha, ó. Eu crio um conjunto desse tipo aqui, por exemplo, ó. 0, 2, 4, 6. Esse conjunto tem quantos elementos? Aí você vai falar, ué, professora, o 0, o 2, o 4 e o 6 são os elementos desse conjunto. Quando a gente está trabalhando com a ideia de um elemento em relação a um conjunto, que a gente representa por uma letra maiúscula, beleza, a gente está trabalhando sempre com a ideia da pertinência. Pertence ou então não pertence. Então eu posso dizer, por exemplo, que o elemento 0, ele pertence ao conjunto A. Tudo bem? Em compensação, eu posso falar para você, ó, o elemento 1, ele não pertence ao conjunto A. Ele não faz parte daquele conjunto A. Então, quando a gente trabalha a ideia de elemento com conjunto, é a ideia da pertinência aqui, ó. Pertence ou não pertence. Tudo bem? Só que eu fiz questão de apresentar conjuntos assim, ó, que não precisam apresentar números apenas. Eu fui e desenhei para vocês assim, ó, lembrando do PlayStation. Triângulo, quadrado, X e bolinha, por exemplo. Criei um conjunto aqui, com as teclas, né, que vocês usam, né, do controle do PlayStation. Beleza, são elementos? São. Então eu posso dizer que o meu triângulo pertence a esse conjunto B. Faz parte, é um elemento desse conjunto. Tudo bem? Aí eu ainda fiz assim para vocês também. Ah, professora, você colocou assim também, ó, como se fosse um conjunto dentro de um conjunto, né? Eu posso dizer que aquilo ali, gente, também é um elemento, ok? Então a gente também pode dizer que ele também pertence ao conjunto B. Tá, professora, mas você falou de subconjuntos também com a gente. Exatamente. Os subconjuntos que a gente formava ali, por exemplo, o primeiro de todos que a gente falou, conjunto vazio, ele é subconjunto de todo o conjunto. Outro subconjunto que eu posso formar, contendo apenas o elemento 0, contendo apenas o elemento 2, contendo apenas o elemento 4, contendo apenas o elemento 6. Mas eu posso também pegar, ó, de 2 em 2, o 0 e 2. Eu posso pegar o 0 e o 4. Eu posso pegar o 0 e o 6. Concordam? Ah, professor, mas também podia ter pego, ó, o 2 e o 4. Exato. Podia ter pego o 2 e o 6. Podia ter pego quem mais também? O 4 e o 6. E podia também, todo conjunto ele é subconjunto dele mesmo. Podia ter pego todos eles, ó. Até aí, beleza? Aí você vai falar, eita, é mesmo, professor, eu lembro disso. Vamos lembrar então, quantos subconjuntos a gente conseguiu aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí eu te pergunto, será que são todos os subconjuntos possíveis que estão sendo formados aqui? Não está faltando mais ninguém? Todos os possíveis subconjuntos eu montei 02, 04, 06. Aí você vai falar, professora, você montou de 2 em 2. Isso. Eu podia ter montado assim, ó, de 3 em 3 também, ó, 0, 2 e 4. Poderia, não poderia? Ah, professora, poderia ser também então o 0, o 2 e o 6. Podia. Opa, mas então tem outra combinação aqui também, professora. Podia pegar o 2, o 4, o 6. Podia, não podia? Aí você pode falar assim, já peguei o 0, 2 e 4. Já peguei o 0, 2 e 6. O 2, 4 e 6. Tem alguma outra possibilidade que você enxerga aí? Pensa aí, vê se você consegue enxergar mais alguma. Aí você fala, calma aí, professora, quantos meses a gente já tinha contado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eita, professora, tem algum que eu não estou conseguindo enxergar.
Qual é o que você não está conseguindo enxergar? Pensa aí. Pensa comigo. 0, 2 e 4, 0, 2 e 6, 2, 4 e 6. O que mais? Poderia botar o 0, 4 e 6? Aí você fala, poderia. Só que, poxa, gente, a gente não vai ficar construindo todos esses subconjuntos para saber a quantidade de subconjuntos que existe. A gente chegou à seguinte conclusão em sala. 2 elevado ao número de elementos que tem o meu conjunto A é o total de subconjuntos formados. Ah, prof, por isso você estava forçando a gente a lembrar, né? Exato. Ó. Quantos elementos eu tenho? 4. Quanto que é 2 à quarta, galerinha? 16. Olha para isso aqui, tudo que a gente desenhou. São quantos subconjuntos? 16. Então, para que eu possa determinar a quantidade de subconjuntos, eu não preciso ficar descrevendo todos. Basta fazer 2 elevado ao número de elementos que tem aquele conjunto. Beleza? Beleza, prof. Lembrei disso também então agora. Fizemos só uma, né? Recordar um pouquinho. Deixa eu apagar aqui, para a gente ter espaço bonitinho. Beleza, prof. E agora? Calma aí. Deixa eu apagar aqui. Dá uma limpada aqui. Calma aí, calma aí. Um segundinho, galera. Só para dar uma limpadinha aqui para a gente poder ter a página limpa. Olha lá. Em seguida, o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer algumas operações em relação a esses conjuntos. Lembram disso? Que operações era essa? União, interseção. Então eu te dava, por exemplo, um conjunto A do tipo assim, ó, 0, 1 e 2. Aí te dava um conjunto B, por exemplo, 2, 4 e 6. Aí eu falava para vocês, gente, o que vai ser esse símbolo aqui, ó, A, U, B? Ah, professor, eu lembro. É A união com B, ou seja, são os elementos que pertencem a A ou a B. Ué, então, professor, é como se eu estivesse juntando tudo, ó, 0, 1, 2, 4 e 6. Essa é a união. E o que era com o U invertido, lembram? Vamos lá, me ajudem. Prof, eu lembro, era a interseção, ou seja, que fazia parte tanto de A quanto de B. Pertencia a A e a B. Opa, o que pertence a A e a B ao mesmo tempo? Apenas o elemento quem, professora? 2. Então a interseção de A com B era isso aqui. Beleza? Professora, também tinha uma ideia de uma diferença. A menos B. Como que eu lia isso aqui mesmo, gente? Como que eu fazia A menos B? É o que estava em A, mas não estava em B. O que tem em A que não tem em B? O 0 e o 1. Eles pertencem a A, mas não pertencem a B. Estão lembrados? Aí você fala, professora, também a gente trabalhou com a ideia do complementar. Quando a gente tinha um conjunto, subconjunto do outro. Tipo assim, ó, vou botar um conjunto assim. O conjunto X, ele é o conjunto 0, 1, 2, 3, 4. E o conjunto Y é o conjunto, por exemplo, 0, 2 e 4. O que era, gente, quando eu estava afirmando assim, quem é o complementar, né, de Y? A ideia do complementar de Y é você pensar assim, né? O que falta em Y para que eu possa, né, preencher o meu X inteiro? Ou seja, na verdade é como se fosse o quê? O seu X menos o Y. Né? O que tem em X que não tem em Y? Que falta para complementar. Lembram disso? Essa é a ideia do complementar. Então, o complementar é um conjunto, subconjunto do outro. Belezinha? Lembrar utilizando os exercícios, que aí fica mais gostoso de fazer mesmo. Primeiro exercício da sua lista. Eu te dou esses conjuntos. O conjunto U, que eu chamo de conjunto universo, o conjunto A, B e C. E peço para você fazer algumas operações. Então, a primeira operaçãozinha que eu estou te perguntando, ó, o que é A união com C? Aí você fala, professora, A união com C, vou olhar meu conjunto A, ó lá, e vou olhar meu conjunto C. Então, pertence a A ou a C. Ué, professor, então é todo mundo ali, ó. 1, que mais? 2, 3, 5, 7 e 9. Beleza? O que seria o B união com C? A mesma ideia, professor, ó. B e C. Tá em B ou C. Então, vamos juntar tudo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Tranquilos? Beleza, vamos fazer uma de interseção. O que seria a interseção com B? Ou seja, que está em A e está em B ao mesmo tempo. Olha aí. Professora, não tem nada. 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9. Opa, se não tem nada, qual é a interseção? Vazio, que a gente representa assim ou assim. Lembram disso, né? Belezinha? Vamos pular agora, vamos fazer a letra E. Para você ver se você lembra mesmo da diferença de conjuntos. A menos C.
eu estou te perguntando o que tem em A que não tem em C. Professor, o 1 tem nos dois ali, ó. Tem em A e tem em C. O 3 também. Opa, calma aí. O 3 também tem em A e tem em C. O 5 tem em A e tem em C. Beleza, mas o 7, professora, está em A e não está em C. E o 9, a mesma coisa. Essa é a ideia da diferença. Vamos fazer a letra I? O que é esse AC, professora? É o complementar. Beleza? Ô, professor, então calma aí. Em relação a quem? Em relação ao conjunto universo. Beleza? Então, o que teria que complementar, né? Em relação ao conjunto universo? O que está faltando em A, né, para ele se tornar o U? Aí você fala, ué, calma aí, professor, até é como se fosse U menos A, né? Tá em U e não tá em A. O 2 tá em U e não tá em A. O 4 tá em U e não tá em A. O 6 e o 8. Eita, poxa, professora, mas esse conjunto não é justamente o conjunto B? Exatamente. Então eu posso dizer que o complementar de A é o próprio conjunto B. Beleza? Vamos para a letra J. Vamos lá. Ele quer que eu faça essa operação. Então ele quer primeiro que eu pegue A menos B. Gente, o que está em A que não está em B? Vamos lá, devagarzinho. 1, 3, 5, 7 e 9. Isso aqui está em A e não está em B. Ele quer que eu faça isso aqui interseção com o conjunto C. O conjunto C é 1, 2, 3 e 5. Interseção, professor, é o que pertence aos dois. Tá nesse aqui e nesse aqui, ó. 1, 3 e 5. Então, o conjunto que finaliza aqui, ó. 1, 3 e 5. Beleza? Relembramos, então, essa parte das operações que eu deixei aqui para vocês depois fazerem, né, e tentarem retomar com o gabarito. Aí a gente começa a trabalhar com a ideia de probleminhas. Opa, então a ideia dessas operações interseção, união, através de situações problemas. Então olha só esse primeiro exemplo. Em uma escola tem um total de 3.600 alunos. Beleza. Foi feita uma pesquisa sobre os refrigerantes que eles costumavam beber. Tinham, gente, 3 tipos de refrigerante. Aqui está repetido, tá? Eu digitei 2 vezes, me perdoem. Tem 3 tipos de refrigerante, refrigerante A, B e C. Então tem gente que toma tanto o refrigerante A quanto B, tanto A quanto B quanto C, tanto B quanto C e assim por diante. Então, eu começo observando, para não contar de forma repetida, a interseção dos 3, ou seja, a quantidade de pessoas que consomem os 3 refrigerantes ao mesmo tempo. Gostam tanto de A, quanto de B e quanto de C. Ô, professor, os que bebem A, B e C são 100. Então lá, eu começo da minha interseçãozinha aqui, dos 3. Vou subindo. 400, pessoal, bebem A e C. Vamos lá. Quem que bebe A e C? Vocês concordam que é esse pedaço que eu estou pintando de vermelho? Isso aqui é A e C. Ou seja, consome tanto A quanto C. Tem que dar um total de 400. Já tem 100 que consome os 3, inclusive o A e o C. Ué, pessoal, então para completar os 400, faltam quantos? 300. Muito bem. Vou subindo. 500 bebem B e C. Vou botar o B e C, gente, de azul. Ó. B e C. Aqui, ó. De azul. Tem que ser 500. Já tem 100 ali, falta quanto, então? 400. Maravilha. Vamos subir mais um pouquinho. 300 bebem A e B. Gente, vou pintar de verde, ó. A e B é isso aqui. Se tem que ser 300, já tem 100 ali. Faltam quantos aqui? 200. Maravilha também. Vou continuar subindo. 1.300 bebem o refrigerante B. Vocês concordam que o refrigerante B, galera, ó, vou pintar ele de preto. É tudo isso aqui? Tudo isso aqui consome o refrigerante B. Não importa se ele consome os 3, se ele consome B e C, A e B. Mas quem consome A e B, B e C, A, B e C, consome B. Concordo? Beleza. O total tem que ser de 1.300. Opa, calma aí que meu pincel estava errado. Tem que ser de 1.300. Gente, você já tem aqui, ó, 400. Com mais 100, 500. Com mais 200, você tem 700. Para completar os 1.300, faltam quantos? 600. Significa que tem 600 pessoas que consomem apenas B. Ok? Vamos subir. 1.500 consomem refrigerante C. Vamos pintar o refrigerante C, ó, de amarelo. Aqui, ó. Deixa eu botar de amarelo, mas com esse pincel. Isso aqui tudo, ó, é o refrigerante C. Ele está falando para mim que o refrigerante C é um total de 1.500.
eu já tenho 400, com mais 100, 500. 500 com mais 300, quanto você tem? 800. Professora, para completar os 1.500, faltam quanto? 700. Maravilha! E o último conjunto, ó, que é esse aqui, ó, que eu vou circular aqui de pretinho, é o A. Tem que ter 1.100. Eu já tenho 500 mais 200, 700. Tudo bem? Tranquilos, numa boa? É, ó, 300, 400, 500, 600, 600 mais 500, formam meus 1.100. Beleza, professora. Professora, mas vamos lá. Se eu somar todos esses conjuntos aqui, ó, por exemplo, 1.100 é esse conjunto todinho aqui, ó, certo? Então, se eu pegar esse 1.100, somar com esse 600 que está aqui fora, ó, somar com esse 400 que está aqui fora também, e somar com esse 700 que está aqui fora, vai dar o total da galera que consome refrigerante. Concordam? Aí você fala, beleza, 00, 10, 17, 18. Professor, então eu tenho 2.800 pessoas que consomem esses refrigerantes aqui. Você concorda que no início ele falou que tinham 3.600 pessoas, 3.600 alunos? Então você concorda comigo que se tem 2.800 bebendo esses refrigerantes, ainda tem, para completar esses 3.600, 800 pessoas que não consomem nenhum desses 3 refrigerantes. De repente elas não consomem refrigerantes, né? De repente elas consomem uma outra marca de refrigerante que não é nem A, nem B, nem C. Tudo bem? Beleza. Agora que eu tenho esboçado justamente essa situação problema, agora eu posso responder qualquer pergunta que ele me faça. Olha lá, a primeira pergunta que ele está me fazendo. Quantos alunos bebem apenas o refrigerante A? Gente, você concorda que apenas o refrigerante A, ó, essa galera aqui, toma só A, não toma mais nada? Ô, professora, é verdade, 500. Quantas pessoas bebem apenas o B? Professora, com o mesmo raciocínio, 600. Perfeito. Quantas pessoas, gente, bebem apenas os refrigerantes B e C? Opa, B e C, galera. Ó, B e C, você vai falar que é tudo isso aqui, né? Ó, tudo isso aqui é B e C. Concordam? Só que tem um detalhe. Esse 100 aqui, ó, que está aqui no miolo, também consome A, B e C. Então, apenas B e C, quem é? 400. Maravilha. Quando ele fala para você agora que consomem, gente, apenas um dos 3. Apenas um dos 3. Ó, professor, aqui é apenas A, aqui é apenas B, aqui é apenas C. Então, se eu somar 500 com mais 600 com mais 700, você concorda que vai dar justamente os que consomem apenas um deles? Pode somar isso aqui, vai dar quanto? 1.800. Em seguida ele fala assim, que consomem agora mais de um dos 3. Gente, mais de um dos 3 é retirar esses caras aqui, ó. Esse e o 800, que não consome nenhum, concorda? Aí você fala, professor, então é só somar os miolos ali, ó. O 200 com mais 100, com mais 300, com mais 400. Concordam? Sim ou não? 200 com mais 100, 300. 300 mais 300, 600. 600 mais 400, 1.000. E quantos alunos não bebem nenhum dos refrigerantes? Ah, professor, é a galera que está ali fora, ó. 800. Beleza? Tranquilos, numa boa? Vocês depois vão exercitar essa ideia de como, pegando agora só alguns exemplos para vocês, tá? De alguns tipos de questões. Então fizemos probleminha, aí agora a gente parte, por exemplo, para fazer a análise, né, dessa situaçãozinha problema aqui agora, ó. Te deu um conjunto A. Fala para mim quem são os elementos desse conjunto. Aí você vai falar, professor, os elementos desse conjunto são o 2, o 4 com a chavezinha e o 4, 5 com a chavezinha. Tudo bem? Então a primeira pergunta que eu te faço é, quantos subconjuntos vai ter? Aí você falou, professora, 2 elevado ao cubo. Eu vou ter 8 subconjuntos. Se eu fosse desenhar os 8 subconjuntos, vamos lá? O vazio é subconjunto de todo conjunto. Beleza, professora. Posso pegar um subconjunto formado apenas com o primeiro elemento, apenas com o segundo elemento, opa, deixa eu puxar para cá, e apenas com o terceiro elemento. Ó. Ah, professor, mas a gente pode fazer depois como você fez, de 2 em 2, ó. O 2 com esse elemento 4, posso fazer o 2 com esse elemento 4 e 5,
Beleza? Professora, mas a gente pode fazer também os 3 juntos, não pode? Pode. Posso fazer assim, o 2 com o 4, com o 4 e o 5, beleza? Mas eu também posso fazer, gente, eu fiz o 2 com 4, o 2 com 4 e 5. Eu podia ter feito só o 4, vou puxar assim, com o 4 e 5 também. Conta aí agora, vamos lá, ver se você realmente conseguiu desenhar todos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá, os 8 subconjuntos que eu consegui formar. Aí o que a gente tem que lembrar? Quando a gente está trabalhando o elemento, é a ideia da pertinência, pertence e não pertence. Quando a gente está trabalhando conjuntos e subconjuntos, a gente usa a ideia do contém, né? Ou melhor, está contido e contém. Beleza? Como assim? Eu viro para você e falo assim, ó, como que eu leio isso aqui? Esse subconjuntozinho aqui, ó, 4 e 5, é um subconjunto? Aí você fala, professora, não é não, isso não é subconjunto não, isso aí é um elemento, olha lá. Então esse elemento eu falo que está contido em A? Está contido em A não, gente. Esse elemento, ele pertence a A, beleza? Ele não está escrito aqui como um subconjunto. Cuidado, cuidado, cuidado. Belezinha? Professora, eu posso escrever, ó, que 4 pertence a A? Você está visualizando, gente, esse elemento 4 dessa maneira? Tá visualizando não, professor, esse cara não pertence também não. Se ele tivesse assim, ó, com a chavinha, aí ele era o elemento que pertencia, mas ele não tá. Te pergunto, esse subconjunto agora ele não é um elemento, olha lá, é um subconjunto. Ele está contido em A? Eita, poxa, prof, tá contido em A, bem bonitinho. Concordam? Todo mundo comigo me acompanhando numa boa? Então vamos junto. Bora lá. Olha o próximo. Esse elemento, ele pertence a A? Se ele é um elemento, é a ideia da pertinência. Pertence a A, prof. Beleza. Esse elemento é um elemento ou é subconjunto? É um elemento. Ele pertence também a? Pertence. Beleza? É só para você lembrar. Elemento com conjunto pertence e não pertence. Conjuntos e subconjuntos está contido e contém. Retomar isso aí e não esquecer. Belezinha? Aqui seria uma outra situaçãozinha problema do mesmo tipo, que vocês vão treinar, vocês vão fazer, tem todos os gabaritos para vocês. E aí vamos relembrar agora as progressões. A gente precisa retomar as progressões. Progressão aritmética e progressão geométrica. A nossa famosa PA, galera, progressão aritmética. A gente tinha uma razão, lembra? Que a gente representava pela letra R. E a gente tinha o famoso termo geral, AN, que era igual a AK, mais a diferença N menos K, vezes a razão. Ah, professor, mas calma aí. Opa, tem mais. Às vezes você pedia a soma dos N termos. Exatamente. Era o meu A1 mais o meu AN vezes N, tudo sobre 2. Tudo bem? Numa boa? Tranquilos, tranquilos, tranquilos? Ok, prof. Então vamos fazer exercício. Em uma progressão aritmética em que o primeiro termo, olha lá, o meu primeiro termo, o meu A1, vale 23. A minha razão, gente, ele está dando a razão já, ó, vale menos 6. Qual é a posição ocupada por esse elemento? Então você não sabe quem ele é. É o enésimo termo, não sei quem ele é. Mas eu sei que ele faz parte dessa PA que ele falou. Ele quer que você descubra justamente que termo é esse. Ah, professor, então na verdade eu posso usar a ideia do termo geral. A N não é igual ao meu AK mais N menos K vezes a minha razão? Opa, eu sei quem é o meu AN, 13, negativo, menos 13. O meu AK é 23. Eu não sei quem é N, prof. Não faço a menor ideia, tá? Mas eu sei que o meu AK, que eu chamei de A1, beleza? Vezes a razão que ele já me deu, que vale quanto? Menos 6. Até aí, tranquilos, numa boa. Beleza, prof, então agora é só fazer continha, né? Exatamente, ó. Você concorda que você traz pra cá, ó? Menos 23, ó, vou botar devagarzinho. Menos 23 com menos 13. Do lado de cá ficou N menos 1 vezes menos 6. Prof, aqui vai dar menos 36. Menos 6 que multiplica N menos 1. Ah, vamos simplificar logo. Aqui dá 6 positivo. N menos 1. Opa, equação do primeiro grau. Adivinha qual é o valor do N? 7. Então adivinha quem é, né? Qual é a posição que ocupa o menos 13?
a 7ª posição. Beleza? Então eu sei, na verdade, que o meu A7 vale menos 13. Maravilha? Beleza? Questãozinha de termo. Vamos para a próxima. Uma PA, o 5º termo vale 30. Calma aí, prof. O 5º termo vale 30. O 20º termo, prof, A20, vale 60. Ele está perguntando quem é a razão. Ele quer ver se você sabe trabalhar com o termo geral. Ó, eu não sei que o AN é igual ao meu AK mais N menos K vezes a razão. Então eu posso pegar o meu A20 e dizer que ele equivale ao A5 que eu tenho, mais, quanto que é 20 menos 5? 15 vezes a razão. Oh, prof, então ficou fácil. 60 que é igual a 30 mais 15 razões. Ué, equação do primeiro grau. 30 é igual a 15 razões. Simplifica, adivinha quem é a razão? 2. Tranquilos? 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 Então fizemos duas aí de termo geral. Vamos ler também a soma dos termos? Custa nada. Um pai, ele resolve depositar todos os meses uma certa quantia na caderneta de poupança da sua filha. Ele pretende começar com R$5 e ele vai aumentando R$5 a cada mês. Então no próximo mês aumentou mais 5, mais 5, mais 5 e assim sucessivamente. Beleza? Então, ó, o meu primeiro termo aqui, A1 é 5, meu A2 é 10, meu A3 é 15. O que eu já sei? Que isso aqui é uma progressão aritmética de razão quanto? 5. Ele está adicionando 5 em 5. Tudo bem? Aí ele vira para você e fala assim, após efetuar o 15º depósito, ou seja, primeira pergunta que eu te faço, qual é o valor do 15º depósito? Né? Aí você fala, ué, professor, A15, então eu posso dizer que é o meu A1, mais 15 menos 1, 14 vezes a razão. O meu A15, então, professora, vai ser nada mais, nada menos que 5 mais 14 vezes 5. Ué, professor, isso aqui na verdade vai dar quanto? 5 mais 70. Então o seu A15 foi quanto? 75. Mas a pergunta dele é, ao final do 15º dia, do 15º depósito, quanto que já foi depositado ao todo? Então ele está te pedindo a soma dos 15 primeiros dias. A1 mais A15 vezes quantos elementos são? 15, tudo isso sobre 2. Então ele está me pedindo a soma. Ó. S15 é o meu A1, que é 5, mais o meu A15, que é 75, vezes 15 sobre 2. Prof, fica 80 vezes 15 sobre 2. 80 dividido por 2 dá quanto, gente? 40. Certo? Quando você faz 40 vezes 15, adivinha quanto dá? 600. Tranquilos, numa boa? Fizemos então, retomamos a nossa PAzinha. Tá? Aí você vai exercitar um pouquinho de PA e vamos relembrar agora a nossa PG. Custa nada a gente relembrar a nossa PG? Na nossa PG eu viro para você e falo o valor do termo A1 e viro para você e falo o valor do termo A8. E aí peço a razão e o terceiro termo. Ah, professor, então você quer que a gente lembre as fórmulas da PG. É, a PG, gente, lembra? Nossa PGzinha era uma progressão geométrica. A razão, vou até lembrar outra coisa aqui para vocês, ó. A, B e C. Lembra quando a gente tinha 3 termos na nossa PG? O termo central, custa nada relembrar, ao quadrado é igual ao produto dos vizinhos. Na nossa PA, gente, se eu tivesse a mesma ideia, o que ia ser mesmo? O termo central era a média aritmética dos extremos. Custa nada a gente lembrar disso aqui. Tá? Mas na PG, o que a gente sabe? O termo geral da nossa PG, a N, era igual a AK vezes a razão, que a gente representava por Q, elevado a quem? N menos K. Porque lembra que a razão era o produto, lembra? Beleza, prof. E a soma? A soma dos N termos. Essa eu sempre me enrolava, professora. A1 que multiplicava, aí eu brincava com vocês. Abre parênteses, abre parênteses. Escreve Q menos 1, Q menos 1. E lá em cima, elevado a N. Era dos termos finitos. Ok? Só para a gente retomar. Tá, prof. Então se eu tenho o meu A8, eu posso dizer que o meu A8, por exemplo, é o meu A1 vezes a razão elevado a 8 menos 1. Bom, professor, então 384 é igual a 3 vezes. Quem é a razão? Não sei. Elevado a 7. Professor, eu vou fazer continha. 384 por 3 vai dar 128.
Q elevado a 7. Quando você fatora o 128, adivinha quanto dá, gente? 2 elevado a 7. Então, quem é a tua razão? Prof, nada mais, nada menos que 2. Então, se eu quero encontrar o terceiro termo, agora ficou fácil. É o meu primeiro termo, que eu já sei que vale 3, vezes a razão, que eu já sei que vale 2, elevado a 3, menos 1, que vai dar quanto? 2. 3 ao quadrado, ou 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Então, eu já sei que o meu terceiro termo vale 12. Beleza, beleza, beleza? Isso aqui só pra gente relembrar, então, o termo geral, numa boa. Vamos dar um pulinho, depois vocês vão exercitando. Olha essa questão aqui. Essa questão a gente cobrou de vocês na prova, inclusive. Eu te dou a soma do primeiro com o terceiro com o segundo termo, do quarto com o quinto, e falo que é uma PG. Certo? Vocês concordam comigo que eu posso escrever assim, ó, A1, o que é o meu A2? É o meu A1 vezes a razão que eu não sei, elevado a 2 menos 1, que dá 1. Beleza, prof, isso aqui tem que dar 3. Se eu for ler o outro, o A4, eu posso muito bem dizer que ele é o meu A1 vezes a razão elevado a 4 menos 1, 3. O meu A5 eu posso fazer o mesmo raciocínio, é o meu A1, Q elevado a 5 menos 1, 4. Isso aqui tudo tem que dar 24. Até aí numa boa? Professora, tá, o que você está querendo mostrar? Beleza, é um sisteminha, pode ser. Eu tenho A1 aqui e o A1 aqui. Eu posso colocar o A1 em evidência. Colocando A1 em evidência, sobra 1 mais Q. Esse cara tem que dar quanto? 3. Olha no de baixo, eu tenho A1 e eu tenho Q ao cubo, gente, que eu posso colocar em evidência. Ó. A1 vezes Q ao cubo. Se eu coloco em evidência, sobra 1 e sobra quem? Q. Isso aqui tem que dar um total de quanto? 24. Olha o que eu gostaria que você percebesse. A1 vezes 1 mais Q, ó, A1 vezes 1 mais Q vale quanto mesmo? Eita, poxa, professora, 3. Então, 3Q ao cubo tem que dar um total de quanto mesmo? 24. Ops. Quanto que dá 24 dividido por 3? 8. Adivinha quem é a raiz cúbica de 8? 2. Prof, então eu fui capaz de descobrir quem? A razão que ele estava me perguntando, ó. Quem era a razão da PG? 2. Beleza, galerinha? Essa era a ideia que a gente tinha que trabalhar, relembrar, hein? Do termo geral com você, tanto de PA quanto de PG. Outro exemplo bem bacana. Viro para você e falo que isso aqui é uma sequência, que é uma progressão aritmética. Beleza? Calcule o primeiro termo dessa progressão, sabendo que 3x menos 1 é o quinto termo dessa progressão. Então ele está me dizendo o seguinte, que isso aqui é o meu A5, então o próximo quem é? O meu A6. E quem é o próximo? O meu A7. Sabe o que eu estou tentando lembrar vocês aqui? Quando a gente tem 3 termos consecutivos na nossa PA, o que eu sei mesmo? Que o termo central, ó, é a média aritmética dos seus vizinhos. Por que eu estou fazendo isso aqui? Para você lembrar e ser capaz de calcular o valor de x e descobrir que sequência é essa. Ó. 2x mais 6 é igual a 3x mais 1x, 4x, mais 4. Ué, professora, faz continha, equação do primeiro grau. 2x, traz para cá, 2. Adivinha quem é x? 1. Se você acabou de descobrir o valor de x, você concorda que você é capaz de dizer para mim, então, que sequência é essa? Ó? 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. 1 mais 3, 4. Bora lá. 1 mais 5, 6. Adivinha que PA é essa? Uma PA de razão quanto, gente? Razão 2. Ele quer que você calcule o quinto termo. Certo? Ué, então quem é o meu quinto termo, professora? A gente já fez ali, concorda? Quem é seu quinto termo, gente? Seu quinto termo não era justamente o seu 3x menos 1? Sim? Ah, então você já tem o valorzinho dele. Beleza? Tranquilos numa boa? Quinto termo a gente já tinha achado, né? Tava aqui, ó, quero 2. Só deixar ele escrito aqui, né? E o que ele tá te pedindo quem é? O primeiro termo. Ué, professor, como que eu vou achar meu primeiro termo? Ué, o meu quinto termo, ele pode ser escrito como sendo o meu primeiro. 5 menos 1, 4 vezes a razão. É uma PA. Se o meu quinto termo é 2, o meu primeiro termo eu não sei. Mas eu sei que a razão vale quanto? 2. 4 vezes 2, 8. Ué, professor, então o meu A1 vai ser 2 menos 8. Ou seja, menos 6. Beleza, galerinha? Deu para dar uma recapitulada, né,
na parte de PA, PG e conjuntos, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês e qualquer dúvida estamos por aqui. Beijo grande e até a próxima!